Olá, meninada do primeiro ano. Como o tio Fábio prometeu, nós vamos resolver todos os exercícios que nós temos na apostila e que cairão no simulado que vocês farão essa semana, tudo bem? Então, pegue sua apostila aí. A gente vai lá na parte de literatura, que está na página 56. Ali a gente aprendeu o que é arte, aprendemos o que é a arte da literatura, né? É o uso da palavra como forma de expressão, como forma de provocação. E nós vimos através de alguns quadros e de algumas esculturas aqui na apostila, página 56, página 57, que nós temos várias maneiras de nos expressarmos artisticamente. A pedagógica, a maneira política, a maneira estética, a maneira ritualística, e temos lá os exemplos. E alguns exercícios aqui na página 58. E a questão número 1, ela traz uma música do Gabriel, o Pensador, rapper. E o bendito do Gabriel faz a letra da música, que a gente pode até chamar de poema, se nós não soubéssemos que isso aqui tem melodia, e se chama Até Quando? E o sujeito é um rapper, então ele vai falar de uma maneira, escrever de uma maneira como ele fala, o que a gente chama de coloquialismo. Ele fala e escreve da mesma maneira. Dá uma olhadinha no que ele vai protestar. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Perceberam? Há uma temática muito politizada que é vamos fazer greve, vamos exigir nossos direitos. Mas ele está falando de um jeito, está escrevendo de um jeito como a gente fala. E aí a questão que é do Enem, ela pergunta: as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto, dá uma olhadinha na letra D, espontaneidade e dimensão política, pelo uso da linguagem coloquial e incentivo à reflexão social crítica. Essa questão é muito boa e a resposta é a letra D. Eu estou considerando que desde a primeira aula que a gente fez, você tenha resolvido já esses exercícios. Estou dando apenas a resposta. Ok, meus pequenos? No texto para a questão 2, a gente vê ali um quadro, uma ilustração de 2018 de um sujeito chamado Kuczynski. Mais ou menos isso, o nome do cavalheiro. Está bem complicadinho. E é também uma questão do Enem. E ela faz a seguinte pergunta: o artista plástico polonês Paula Kutlanski nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, ele usa sua arte para, que tal a letra C? Provocar a reflexão sobre essa realidade. Nós temos uma realidade tristíssima, que são dois meninos, aparentemente da mesma idade, um deles mal vestido e puxando uma carroça cheia de terra ou minério ou areia. E um outro menininho puxando um brinquedinho, que é um trenzinho todo bem feito e tal. Perceberam, então? Quando a gente tem a provocação da arte, trazendo reflexão para a realidade, uns carregando um carrinho de brinquedo, divertindo, que é o que deve fazer toda criança, que é a idade do que está o menino no desenho. E o outro, coitadinho, trabalhando e puxando uma carroça cheia de peso. A questão número 3 é um pouco difícil para vocês. Para mim não, que eu gosto muito de ir ao museu e conheço esse quadro belíssimo do Vitor Meirelles, que se chama Moema. E se você assistiu um filme chamado Caramuru, é um filme brasileiro extraordinário que mostra, na época do descobrimento do Brasil, um cavalheiro que ficou chamado de Caramuru, que naufragou na costa brasileira e ele acabou se apaixonando por duas índias, Paraguaçu e Moema.
Mas quando ele volta para a Europa, ele leva apenas uma delas com ele, que é a Paraguaçu, e a Moema fica. E ela acaba tentando nadar até o barco do Caramuru para ir junto para a Europa e acaba morrendo afogada. Então essa foto é da Moema, quando ela morre afogada. Então nós temos uma dimensão histórica aqui, né? É difícil de você saber, tem que prestar atenção na aula de história e vocês saberiam o que significa o quadro. E é uma questão adaptada da FUVEST, da prova da USP. E pergunta assim: é possível observar a imagem de uma Índia morta no quadro acima, pintado por um artista romântico brasileiro em meados do século XIX. Refletindo sobre a dimensão da arte predominante na obra, assinale a alternativa abaixo, melhor a defina, levando-se em consideração o contexto de produção da obra. Veja que a resposta ideal seria a letra B, o registro histórico em um contexto de construção da nacionalidade brasileira, uma dimensão histórica. Como é que a gente sabe que tem a construção da nacionalidade brasileira? Porque no século XIX é quando o Brasil ficou independente de Portugal e quando houve a proclamação da República. Então haveria ali uma valorização da temática social brasileira, da história brasileira. Aí, terminados esses exercícios da página 58, a gente continua na página 61. E você vai ver lá que tem um quadro belíssimo do Almeida Júnior, de 1899, chamado O Violeiro. Nós temos um rapaz sentado numa janela, tocando um violão, tranquilo, olhinho fechado, parece que está tocando uma cantiga legal, gostosa, e uma moça olhando para ele do lado de fora da janela, tranquila também, com um lenço no pescoço, e parece que ela está cantando junto, parece que tem uma coisa meio apaixonada, meio tranquila. E perceba que o quadro, os personagens têm uma cor que parece que meio que se mistura com a cor da parede, com a cor dos tijolos. Aí vem o exercício que pergunta assim: a tela pintada por Almeida Júnior tem como assunto duas pessoas simples, em uma habitação modesta e em uma situação específica de convivência. Suas expressões faciais, a posição de seus corpos e as cores utilizadas no quadro indicam que estão completamente integradas ao ambiente em que se encontram e à ação que praticam. Você considera que o artista se posiciona favoravelmente em relação à forma de vida das pessoas retratadas? Justifique suas respostas. Eles estão com cara de que estão sofrendo alguma pressão social, de que estão tristes, que estão desanimados, que estão xingando ou chorando a sua condição de vida? De jeito nenhum. Estão tranquilos, estão bonitos, parece que o sujeito está cantando uma música muito agradável, eles estão com as expressões serenas, parece que tem ali um relaxamento, uma tranquilidade, e parece que eles pertencem àquele lugar e não querem sair daquele lugar, se sentem confortáveis naquele lugar. E parece que o pintor valoriza a vida no campo, a simplicidade da vida no campo. Escreve aí para o seu tio. É essa a resposta. Sim, ele valoriza a simplicidade do homem do campo por esses motivos que seu tio falou. A questão número 2 também é do Enem e mostra um cartoon que faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e o que ela representa? Então nós temos um monte de cavalheiros estilizados, né? São pessoas estilizadas que estão com aquele aparelhinho para dar corda nos brinquedos. E eles estão todos caminhando para o mesmo lugar, com a mesma carinha. E tem um que não tem um aparelhinho que dá corda e está com outra cor e andando para o outro lado, contrário a essas regras e obrigações sociais. Pegaram? E o que ele representa? Olha a letra E, como é boa. Uma reação ao controle do pensamento coletivo. Sabe aquela coisa que está na moda? Está na moda dizer gado, todo mundo vai para o mesmo lugar com o mesmo pensamento? Não deve ser. A gente deve ter um pensamento independente, livre. Cada um o seu. Chamado livre-arbítrio. É o que representa essa figura. E aí vem um texto para a questão 3. Na verdade, nós temos um dos quadros mais importantes da humanidade, pintado por um cavalheiro chamado Pablo Picasso e
Les Demoiselles d'Avignon, as moças de Avignon, que é uma cidade francesa. As moças estão nuas e está pintado de uma forma meio torta, meio estranha, meio geométrica. E os rostos são diferentes, são estranhos, os corpos também estão irregulares, não está meio que mimético, sabe? Imitando a realidade. Está numa liberdade de expressão muito grande aqui. Está bem assimétrico e bem esquisito. Mas era o que o Pablo Picasso queria fazer numa arte chamada cubismo. E aí vem a pergunta do Enem, que é a número 3, na página 62. O quadro Les Demoiselles d'Avignon, de 1907, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica. Lembra que no clássico é a mimesis, a imitação da realidade? Aqui rompeu com essa estética. E a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela, olha a letra A, pintura de modelos em planos irregulares, não mais miméticos, né? A irregularidade das formas. Agora a gente vai para a página 65. Lá na página 65, o seu tio tinha feito no poeminha a divisão da métrica, a divisão poética, e nós já tínhamos visto o poeminha lindo chamado Ijuca-Pirama, do Gonçalves Dias. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. E aí está pedindo para você fazer a escansão. Nós já fizemos e nós percebemos que tem 1, 2, 3, 4, 5 sílabas poéticas cada um dos versos. E o exercício pede, faça a escansão, a divisão das sílabas poéticas da primeira estrofe do poema de Gonçalves Dias e indique o tipo de verso utilizado pelo poeta. Seu tio ensinou, quando tem 5 sílabas poéticas, se chama redondilha menor. Então, no caso, você vai colocar lá a escansão, todos os versos darão 5 sílabas, e você vai chamá-los de redondilha menor. Na número 2, ele pede para que você faça o esquema de rimas. Faça o esquema de rimas da segunda estrofe do poema. E a rima é quando a gente coloca a letrinha na última palavra de cada verso. Então você vai ver aí a palavra pujante, errante, inconstante. Nasci, forte, norte, morte, ouvi. Vou colocar as letrinhas. Pujante, A. Errante, A. Inconstante, A. Nasci, B. Forte, C. Norte, C. Morte, C. Ouvi, B. Então o esquema de rima fica A, B. C, B. Agora a gente vai para a página 67. E lá na página 67 nós temos um retrato de Anne de Nicolas de Staël, que é um quadro belíssimo de 1953. Veja que também não é mimético, ele não imita a realidade. Nós temos uma figura, mas está pintada de uma forma bastante diferente do que seria uma mulher. Percebe-se que é uma mulher, tem cabelo, um véu, qualquer coisa do tipo, um seio, talvez. Há uma certa diferenciação do que seria uma mulher no sentido da mimesis. E temos o texto 2, que é do Tomás Antônio Gonzaga, um poema. E a gente vê que ele tem as estrofes todas organizadas, né? Veja que nós temos uma primeira estrofe com 6 versos, uma segunda estrofe com 4 versos, a terceira com 6 versos, a quarta com 4 versos e assim sucessivamente. Tudo muito bem organizado. Se você fizer a métrica, você vai ver que tem todos os versos da primeira estrofe, o mesmo número de sílabas. Todos da segunda estrofe, o mesmo número de sílabas. E você vai verificar que tem rima, tudo organizadinho. E aí vem o exercício primeiro. Embora cada texto seja exemplo de uma expressão artística específica, é possível afirmar que, olha a letra C, como é boa. Embora ambos representem uma figura feminina, claro que no primeiro é um quadro, claro que no segundo ele está falando de uma mulher, oh lindeza. Embora ambos representem
uma figura feminina, cada um o faz de acordo com as formas de expressão de seu tempo. O primeiro cavalheiro, em 1953, pintou aquela mulher como era moda nos anos 1950. E o Tomás Antônio Gonzaga, que fez esse poema no século XVII, nós estamos falando de 1600 e pouco, 1700 e pouco, século XVIII, 1700 e pouco, ele escreve um poema dizendo das qualidades femininas da moça. Agora vamos ao exercício número 2. E a gente tem que marcar quais são as alternativas que são corretas. A primeira diz assim: uma das características modernas do quadro é a forma de representação da mulher que não busca retratar de maneira fiel à realidade. Yes. A número 2. A forma do poema, aquilo que a gente vê, a forma do poema, que se vale da metrificação e da rima, demonstra a obediência a padrões poéticos consagrados há séculos. Sim, a rima e a métrica muito bem organizados. A terceira. Ambas as obras demonstram a perícia técnica, a qualidade técnica dos autores em suas respectivas expressões artísticas. Claro, o quadro é belíssimo, tanto que está aqui na nossa apostila, consagrado. E o poema é extraordinário, desde o século XVIII ele permanece e a gente continua estudando. Perícia absoluta dos dois artistas. E os textos para a questão 3. A gente vê a Toca do Salitre, uma imagem de uma pintura rupestre lá do Piauí. E o texto segundo, nós vemos uma fotografia urbana, que a gente chama, né? A arte urbana. A gente está falando desses desenhos nos muros das grandes cidades, principalmente. E a questão é do Enem, a número 3, e pergunta assim: o grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas, rupestres. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os dois tipos de pinturas murais, tais como, olha a letra C, o registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. Lá, os homens da caverna pintaram de um jeito nas cavernas e hoje os homens modernos das grandes cidades pintam de uma nova maneira as suas expressões. Agora a gente vai para a página 70. É isso mesmo. E nós temos uma bela letra de uma canção do Torquato Neto. Isso aqui é cantado. Gilberto Gil pôs melodia nessa letra do Torquato Neto, grande poeta dos anos 1960. E o cavalheiro Torquato Neto fala de uma senhora por quem ele está apaixonado e ele sonha em se encontrar com ela. Está parecendo aquela coisa de cantiga trovadoresca de amor, um homem apaixonado por uma mulher e declarando seu amor de uma forma cortês, e sempre ele é impossibilitado de chegar até aquela mulher. Ele sonha com ela. Parece uma cantiga de amor aqui. Dá uma olhadinha, só a primeira estrofe para a gente ver. Minha senhora, onde é que você mora? Em que parte desse mundo? Em que cidade escondida? Dizei-me que sem demora lá também quero morar. Que lindo, né? Agora veja o exercício primeiro. O gênero lírico possui traços específicos que aparecem em textos diversos. Aponte um traço lírico do texto transcrito. Nós aprendemos. Um texto do gênero lírico é aquele que fala das emoções e dos sentimentos do eu lírico, as emoções e sentimentos do narrador. No caso aqui, ele está falando da necessidade de realizar seus sonhos, do desejo de realizar seus sonhos. Então, ele é lírico porque tem um narrador falando de suas emoções e de seus sentimentos. O número 2. Valores e concepções artísticas podem ser referidos ou retomados em textos produzidos bem depois da vigência dessas concepções. No poema Minha Senhora, que foi musicado por Gil em 67, o enunciador, narrador, eu lírico, assume algumas posturas próprias dos trovadores medievais. Cite algumas dessas posturas. Então, eles estão pegando esse poema de 1967, comparando
lá com o século XII, século XIII, 1100, 1200, que são as cantigas de amigo. E pergunta quais são as características que eles têm em comum. Então a gente pode ver aí a palavra senhora, né? Lá atrás os trovadores chamavam as suas amadas de senhoras, porque elas eram mulheres do senhor feudal. E aqui ele está chamando de senhora também, de uma forma muito respeitosa, que a gente chama de amor cortês. E depois no poema vai ter um momento que ele diz: em que reino você mora? Então parece que é alguma coisa lá atrás, quando havia ainda castelos e reinos, lá no medievalismo, tá ok? E aqui ele está trazendo presentes para ela, prendas. Prendas são presentes que ele quer entregar à mulher amada. Um amor cortês, a vassalagem amorosa, a presença da palavra senhora. São típicas do trovadorismo e típicas desse poeminha de 1967, que foi resgatado. Depois nós temos uma canção do Frejá, que aqui está a letra da música, ela também tem melodia e é lindíssima. Depois a gente procura essas músicas, são muito bonitas. E o Frejá canta Por Você. E aqui ele vai dizer tudo que ele faz pela mulher amada, tudo que ele seria capaz de expressar e de fazer pela mulher amada. Olha que bonito. Por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Por você, por você. Por você conseguiria até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho, eu teria mais herdeiros que um coelho. Linda letra, né, de um homem se declarando fortemente para uma mulher amada. E a questão número 3 diz assim: a letra da canção Por Você apresenta algumas marcas típicas do lirismo trovadoresco. Por exemplo, olha a letra D, que boa. A expressão da condição do apaixonado que se coloca em condição servil diante da amada, própria das cantigas de amor. O cavalheiro é capaz de tudo pela mulher amada. Cantiga de amor, ok? Vamos agora para a página 73 e nós teremos lá o exercício. Nós temos texto para a questão 1 e nós temos... nossa, tá em português arcaico, vai dar trabalho para vocês. Olha como eles falavam naquela época, no galego português. Uma donzela, coitado, d'amor por si me faz andar, e em sas feituras falar, quero eu como namorado. Rostragudo a come foron, bárbaro queixe granhon, e o vento grande e inchado. Entendemos nada, né? Mas graças a Deus a apostila trouxe a tradução para o português atual. Veja como ficaria essa estrofe que seu tio declamou. Uma donzela infeliz, de amor por ela me faz andar, e em suas feições falar, eu quero como namorado. Rosto agudo como um furão, barba no queixo e bigodes, e o ventre grande e inchado. Percebe que o sujeito é um maroto? Parece a princípio que ele vai elogiar a moça, mas ele fala para ela: você parece aquele bicho que se chama furão, você parece que tem barba e bigode, e você é barriguda. Meninada, cantiga satírica. No caso, ele está fazendo um xingamento, uma crítica, uma ironia com uma pessoa. Nesse caso aqui, ele não está falando o nome da moça, não. Então, a gente chamaria de cantiga de escárnio, ok? E o exercício primeiro diz assim: a paródia é um procedimento intertextual por intermédio do qual o autor imita outra obra, geralmente com intenção satírica. A cantiga de Calderon, ela faz uma paródia do quê? Olha a letra C. O retrato feminino das cantigas de amor. Como assim? Mas não é uma cantiga de escárnio? Sim, mas ele está fazendo uma paródia. Ele quase enganou a gente falando: olha, uma cantiga de amor, mas de repente ele começa a falar mal da moça, então ele parodia as cantigas de amor. Ele brinca com as cantigas de amor, mas na verdade ele está fazendo escárnio com a moça, ok? Aí vem o texto segundo, que é uma letra belíssima de uma canção do Tom Zé, que é também dos anos 60, ele também é tropicalista, como Torquato Neto, etc. E na canção ele fala sobre a cidade de São Paulo,
Só que a canção se chama Augusta, Angélica e Consolação. Aí você pensa, são nomes de mulher, né? São Augusta, Angélica e Consolação. Só que ele vai adaptar, na verdade, o nome de ruas famosas, avenidas famosas da cidade de São Paulo. A Rua Augusta, a Rua Angélica e a Rua da Consolação. E ele brinca logo na primeira estrofe. Augusta, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim. Então parece que ele está falando de moças, né? Da Augusta, da Angélica e da Consolação. Mas ele está usando o duplo sentido, porque na verdade ele está falando das ruas da cidade de São Paulo. E aí vem a questão número 2, que diz assim: a partir da observação do texto primeiro, é possível perceber que o texto segundo está fundamentado em um recurso bastante comum nas composições do gênero satírico, aquele que xinga, critica e ironiza, que é a letra E, o duplo sentido. Simples essa. E a questão número 3, finalmente, na última estrofe, o enunciador utiliza imagens contraditórias. Quais são essas imagens? Localize-as no texto. Vamos ler a última estrofe? Quando eu vi que o largo dos aflitos não era bastante largo para caber minha aflição, eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Vocês conseguem perceber, então, o que existe de contradição, que a gente chamaria até de antítese? Nós vamos falar aqui, ó, que o largo dos aflitos não era bastante largo. E eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro. Esses versos que seu tio acabou de declamar são a resposta da questão número 3. Meninada, desculpa o vídeo ter sido longo, mas resolvemos todas as questões. Toda dúvida que você tiver, manda recado para mim, ok? Estou à inteira disposição de vocês. Há mais exercícios para vocês fazerem nos cadernos, vocês façam e toda dúvida que tiverem, recado para o tio Fábio. Grande beijo, bons estudos.